A Eucaristia é o sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor sob as espécies do pão e do vinho. Ou, por outras palavras, é nosso Senhor vivo e verdadeiro, assim como está no céu. Se quisermos acreditar no Evangelho, devemos também crer na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, pois mais claro não podia ele ter falado, tanto quando prometeu este sacramento, como quando o instituiu. Palavras da promessa. Era o dia seguinte ao da multiplicação dos 5 pães. E Jesus, estando em Cafarnaum, começou a dizer ao povo que o cercava: Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo, isto é, imolada pela vida do mundo. Estas palavras significam claramente que Jesus queria dar em alimento o seu corpo verdadeiro e real, e não somente uma figura ou imagem do mesmo. Os seus mesmos ouvintes, desta maneira, interpretaram as suas palavras e, ficando escandalizados, exclamaram: Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Antes de chegarmos à resposta de Jesus, cumpre-nos notar o seguinte: quando os ouvintes, por simplicidade ou ignorância, não tinham bem compreendido o verdadeiro significado de suas palavras, costumava ele explicar melhor a sua doutrina, especialmente em se tratando de coisas atinentes à salvação eterna, a fim de que os discípulos não incorressem no erro. Pelo contrário, quando a sua doutrina tinha sido bem compreendida, embora desagradasse aos ouvintes, ainda mais energicamente costumava repeti-la. E agora ouçamos a resposta que dá aos judeus que lhe perguntam: Como nos pode dar a sua carne a comer? E Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que foi o mesmo que lhes dizer: não somente vos posso dar minha carne a comer e o meu sangue a beber, mas disto vos imponho um preceito sob pena de morte eterna. Queria, portanto, que as suas palavras fossem tomadas ao pé da letra. A semelhantes insistências do Divino Mestre, muitos discípulos se revoltam e clamam: é duro este discurso, e quem o pode ouvir? Por que o acharam duro? Porque eles também não podiam compreender como pudesse Jesus dar sua carne a comer e o seu sangue a beber, e não querendo admitir tantos prodígios, o abandonaram. E acaso Jesus os detém? Não, pelo contrário. Volta-se aos 12 apóstolos e diz: quereis vós também retirar-vos? Como se quisesse dizer: quereis ou não quereis crer que eu vos darei a minha carne a comer e o meu sangue a beber? Se não quereis crer, ide embora com os outros. Foi então que São Pedro, em nome dos 12, exclamou: Mestre, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que és o Cristo, o Filho de Deus. Com esta resposta, também São Pedro declarou que nada tinha compreendido com relação ao mistério que Jesus acabava de revelar. Contudo, acreditava, porque sabia que Jesus era o Filho de Deus. Reflitamos um pouco sobre este fato da apostasia dos discípulos. Abandonam a Jesus porque não querem admitir que ele possa dar a comer a sua própria carne e a beber o seu próprio sangue. Ora, suponhamos que tivessem compreendido mal as palavras de Jesus, não devia ele explicar-se melhor? Que lhe custava dizer: não vades embora, pois não é do meu próprio corpo nem do meu próprio sangue que falo, e sim apenas tenciono
vos dar a comer um pedaço de pão e a beber um pouco de vinho, como figura do meu corpo e do meu sangue. E isto teria sido bastante para impedir que aqueles discípulos o abandonassem. Jesus, porém, não deu essa explicação. Jesus, que veio para salvar as almas, permitiu que caíssem num abismo de misérias, pelo que cumpre dizer que prometeu dar a comer o seu próprio corpo e a beber o seu próprio sangue, pois era assim, justamente, que aqueles discípulos tinham compreendido as suas palavras, e era por isso que o abandonavam. Temos aqui algumas objeções. Jesus declarou que as suas palavras deviam ser entendidas em sentido figurado, dizendo: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. E a nossa resposta: mesmo depois destas palavras, continuaram os discípulos a entender em sentido literal o discurso do Mestre. Tanto assim que a partir daí, diz o Evangelho, muitos se retiraram e já não andavam com ele. Não é verdade, portanto, que tenham declarado com isto que as suas palavras deviam ser entendidas em sentido figurado. Qual é, então, o verdadeiro significado do versículo 64? Ei-lo. Jesus tinha dito que era preciso comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna. Julgando os discípulos que a carne de Jesus devesse ser tomada morta e feita em pedaços, Cristo responde: isso vos escandaliza? A ocasião do escândalo cessará, quando conhecerdes a minha ascensão ao céu, pois então acreditareis mais fielmente na minha divindade. E ao mesmo tempo compreendereis que não se trata de carne que há de ser feita em pedaços e devorada. Toda a vida procede do Espírito. E por isso a minha carne por si só, isto é, separada da divindade, não poderia dar a vida. O que disse deve ser entendido da minha carne vivificada pelo Espírito e pela divindade. Desta maneira dará a vida. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Ora, o corpo de Jesus não desceu do céu. Logo, Jesus não fala do seu próprio corpo. O corpo de Jesus nunca se separou da sua divindade, desde o primeiro instante em que foi concebido no seio de Maria. É unido numa só pessoa com o Verbo divino, de modo que quem recebe o corpo de Jesus recebe a própria pessoa de Jesus, recebe o Verbo divino. Ora, o Verbo divino desceu do céu. Jesus promete a vida eterna aos que comem a sua carne e bebem o seu sangue. Suponhamos que um rato coma uma hóstia consagrada. Iria para o céu? Não. O que aconteceria? Nada, pois o rato não é capaz de vida eterna. Resposta: Jesus não promete, sem exceção alguma, a vida eterna a todos que comem a sua carne e bebem o seu sangue, mas somente aos que comem e bebem dignamente a sua carne e o seu sangue. Tanto assim que nos adverte por São Paulo: quem come deste pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para si a própria condenação. Não menos claramente falou nosso Senhor quando, mantendo a sua promessa, instituiu este alimento de vida eterna. Ouçamos como os evangelistas referem ao fato. Na mesma noite em que Jesus havia de ser entregue aos seus inimigos, estando no cenáculo com seus discípulos, tomou nas suas santas e veneráveis mãos o pão, o abençoou e o distribuiu com eles, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós à morte. E tomando o cálice, deu graças e a eles o entregou, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E em seguida, dando aos discípulos,
e neles a todos os sacerdotes o poder de fazerem o que ele mesmo acabara de fazer, acrescentou: fazei isto em memória de mim. E agora, seja-me lícito perguntar: porventura, Jesus não entregou por nós à morte o seu próprio corpo e não derramou para a remissão de nossos pecados o próprio sangue? Portanto, o pão e o vinho, depois da consagração, são o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus Cristo, visto que ele mesmo disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o meu sangue que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. O texto original grego em que foi escrito o Evangelho, pelos próprios evangelistas, é ainda mais enérgico. Eis como refere as palavras de Jesus: isto é o meu corpo, o meu próprio corpo, o que por vós é dado. Isto é o meu sangue, o meu próprio sangue, o que por vós é derramado. Pode haver coisa mais clara do que estas palavras? Afinal, é um Deus quem fala, é um Deus cujo poder é infinito, é o Verbo eterno do Pai, que com um só ato de sua vontade fez o universo. É um Pai moribundo, que na véspera de se sacrificar pelos seus filhos, lhes patenteia os sofrimentos do seu coração. Quem ousará duvidar da verdade das suas palavras, especialmente em tal circunstância? Por isso, os apóstolos creram nelas firmemente e literalmente. E São Paulo manifestava esta fé quando, na sua linguagem enérgica, escrevia: quem come deste pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é o réu do corpo e do sangue do Senhor. Note-se bem estas últimas palavras: é réu, diz ele, do corpo e do sangue do Senhor. Suponhamos, por exemplo, que alguém profane o retrato do chefe da nação. Torna-se por acaso culpado do seu corpo e do seu sangue? Não. É verdade que lhe faz uma ofensa, pois uma injúria feita a um retrato redunda em desonra à pessoa representada, mas nem por isso se torna culpado do corpo e do sangue do chefe da nação, uma vez que não estão presentes no retrato. O mesmo se diga em nosso caso: se a Eucaristia fosse apenas uma figura do corpo e do sangue de Jesus Cristo, alguém, profanando-a, não se tornaria culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Logo, a Eucaristia não é apenas uma figura do corpo e do sangue de Jesus Cristo, mas é o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. E continua o mesmo apóstolo: examine-se, pois, a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem o come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Ele aqui atesta novamente a presença real de Jesus Cristo na hóstia, já que, dando a razão pela qual é culpado quem comunga indignamente, diz: porque desta maneira não distingue o corpo do Senhor, isto é, não considera a Santíssima Eucaristia o que na realidade é, a saber, o corpo do Senhor. Vamos agora refutar as razões que os protestantes alegam contra esta doutrina. Quando nosso Senhor disse: isto é o meu corpo, quis dizer: isto representa o meu corpo, assim como quando, mostrando um retrato, posso dizer: este é fulano, e todos compreendem que não é o próprio fulano, em carne e osso, mas uma representação do mesmo. A resposta: que seja impossível interpretar assim as palavras de Jesus, demonstra-o e o explica admiravelmente o cardeal Wiseman. Alguns objetos, observa ele, por sua própria natureza são simbólicos, por exemplo, um mapa, um retrato. Outros o são por convenção, por exemplo, a bandeira. Portanto, quando se diz saudai, é o Brasil que passa, todos compreendem que o verbo significa representa. Por fim, quem fala ou escreve
pode empregar em sentido figurado palavras que não são simbólicas, nem por natureza, nem por convenção. A ele compete advertir, então, aqueles que o leem ou escutam. Na parábola do semeador, por exemplo, Jesus dirá: o campo é o mundo. Se o afirmado nada tem de comum com estes três casos, não há dúvida que o sentido deve ser literal. Ora, o pão e o vinho não são, por sua própria natureza, símbolos do corpo e do sangue de um homem. Não são também por convenção. Jamais em língua alguma se recorreu a estes dois elementos para representar a carne e o sangue de um homem. Em terceiro lugar, não dá a Jesus a entender em parte alguma que se trata de uma imagem ou de um símbolo. Não temos, pois, o direito de interpretar em sentido figurado as palavras "isto é o meu corpo" e traduzi-las "isto representa o meu corpo". É de admirar que os protestantes interpretem em sentido figurado as palavras da instituição e que, por isso, considerem a Eucaristia como figura do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É de admirar, digo, porque eles sustentam que Deus proíbe na sua lei fazer imagens e prestar culto às mesmas. E depois, este mesmo Deus, segundo eles, nos teria deixado uma imagem, uma figura do seu corpo e do seu sangue, instituindo a Eucaristia. São Paulo diz: fazei isto em memória de mim. Ora, não se recordam senão as coisas ausentes. Portanto, essa é a segunda objeção, certo? Ora, não se recordam senão as coisas ausentes. Portanto, Jesus Cristo não está presente na hóstia. Resposta: a lembrança se opõe ao esquecimento. E nós podemos esquecer não somente o que é ausente, mas também o que não cai sob nossos sentidos. Como, por exemplo, nos esquecemos de Deus, ainda que esteja presente em toda parte. Por isso, a Sagrada Escritura nos exorta: lembrai-vos do vosso Criador durante a vossa mocidade. Ora, Jesus é invisível na Sagrada Eucaristia. Não cai sob os nossos sentidos. Podemos, pois, muito bem consagrar a Santíssima Eucaristia em memória dele. Além disso, a Eucaristia não se consagra justamente em memória de Cristo, mas em memória da sua paixão e morte, conforme atesta São Paulo. Todas as vezes que comerdes deste pão, recordareis a morte do Senhor até que ele venha. Ora, a paixão e morte de nosso Senhor são ausentes. A Sagrada Escritura nos representa o corpo de Jesus como estando no céu, de onde não deve mais sair até o fim dos séculos. Portanto, não pode estar na Eucaristia. Resposta: mas a Sagrada Escritura nos assegura que o corpo está também na Eucaristia, e por isso cremos nessas duas coisas. E de resto, quando ela nos diz que não voltará Jesus a este mundo, senão no fim dos séculos, fala da sua vinda gloriosa, mas não exclui outras vindas, tanto assim que nos fala da aparição de Jesus a São Paulo, no caminho de Damasco. Nosso Senhor mesmo disse: vós tereis sempre pobres entre vós, mas a mim não me tereis sempre. Resposta: ele fala aqui da presença visível do seu corpo mortal, mas não exclui a presença invisível do seu corpo na Santíssima Eucaristia. Diz, com efeito, em outra parte: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São Paulo chama a Eucaristia pão. Como se pode dizer, portanto, que é o corpo de Jesus? Resposta: ele chama pão porque é feita do pão e tem a aparência do pão, mas acrescenta também que aquele que participa deste pão participa do corpo de Cristo. Além disso, temos na Sagrada Escritura numerosos exemplos em que uma coisa que mudou de natureza conserva ainda o nome do que era antes. Assim, Eva é chamada o osso de Adão. Adão se chama barro, porque foi feito de barro,
A varinha de Arão chamou-se varinha, mesmo depois que se transformou em serpente. A água que se mudou em vinho é ainda chamada água. A Sagrada Escritura chama também muitas vezes as coisas conforme a sua aparência. Assim, os anjos em forma humana são chamadas homem. E agora, depois de termos ouvido o testemunho divino das Sagradas Escrituras, vamos ouvir o testemunho da história. Os nossos irmãos separados, os hereges protestantes, têm a coragem de afirmar que o dogma da presença real de Jesus Cristo na hóstia foi introduzido na Igreja no século VIII. Isto, porém, é contrário à verdade histórica. Com efeito, ouça o leitor como falaram da Eucaristia os padres e doutores da Igreja que existiram antes do século VIII. No primeiro século, havia uma espécie de hereges chamados fantasiastas ou docetas, que negavam a realidade do corpo de Jesus Cristo, isso é, sustentavam que Jesus não tinha assumido da Virgem Maria um corpo real, mas apenas aparente. Santo Inácio, bispo de Antioquia, desde o ano 68, discípulo de São Pedro, falando desses hereges, diz: abstém-se da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de Jesus Cristo, nosso Salvador, a qual foi sacrificada para a remissão de nossos pecados e que o Pai ressuscitou por sua benignidade. O testemunho é perentório. No século I, professava-se na Igreja exatamente como hoje, que na Eucaristia existe o corpo de Cristo, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que ressuscitou glorioso e triunfante. No segundo século, São Justino Mártir, na sua apologia dirigida ao imperador Antônio, depois de ter falado da consagração do pão e do vinho, acrescentou: não devemos receber a comunhão como se fosse um pão comum ou uma bebida ordinária, tendo sido nós instruídos pela palavra de Deus que aquele alimento da Eucaristia é a carne e o sangue de nosso Senhor. No mesmo segundo século aparece Santo Irineu, que, combatendo os hereges que negavam a divindade de Cristo, diz: como é que eles hão de acreditar que a Eucaristia é o corpo do Senhor e o seu sangue, se não confessam que Jesus Cristo é o Filho do Criador do mundo? Como se dissera, quem nega a divindade de Jesus Cristo não pode confessar a sua presença real na Eucaristia. Era, pois, doutrina corrente no século II a da presença real. No terceiro século, Tertuliano afirma claramente a presença real de Jesus Cristo na hóstia com estas palavras: a nossa carne se nutre do corpo e sangue de Cristo, a fim de que a nossa alma se alimente de Deus. Também Orígenes manifesta a sua fé na presença real, dizendo: outrora foi dado em figura como alimento maná, mas hoje é, na realidade, a carne do Filho de Deus, nosso verdadeiro alimento. A estes testemunhos dos 3 primeiros séculos podemos acrescentar o seguinte: com o espírito de denegação que o ódio inspira, os gentios acusavam os cristãos de se nutrirem de carnes de um menino, em horríveis festins que a luz do dia não devia iluminar. Os primeiros apologistas repeliram com horror e indignação esta atroz calúnia. Ela, porém, é para nós um índice preciso da fé inabalável dos nossos primeiros pais. As carnes vivas e puras de Jesus Cristo se tornavam para os inimigos mal informados uma carne humana, carne de um menino. No quarto século, São Cirilo de Jerusalém, expondo aos catecúmenos a doutrina católica sobre os sacramentos, declara que o pão e o vinho, depois da consagração, são o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e por isso os cristãos, recebendo o corpo e o sangue de Jesus Cristo, se tornam verdadeiramente seus concorpóreos e consanguíneos. No quinto século, Santo Agostinho assim afirma a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia: aquele pão que vedes no altar
santificado pela palavra de Deus, é o corpo de Cristo. E aquele vinho que se contém no cálice é o seu sangue. E comentando o Salmo 98, diz: ninguém come aquela carne sem a ter adorado. No mesmo século, ergue-se a voz potente de São Cirilo de Alexandria, que, associando-se à carta sinodal que os padres do concílio alexandrino dirigiam a Nestório, diz: nós celebramos um sacrifício incruento na igreja e somos santificados participando do mesmo corpo sagrado e do sangue precioso de Jesus Cristo, Redentor de todos, porque não recebemos a sua carne como carne comum, e sim como a própria carne do Verbo, que se fez homem para a nossa salvação. No VI século, podemos, entre outros, alegar como testemunhas da presença real Cassiodoro na França, Fortunato na África, São João Clímaco na Ásia, que diz: a Igreja, recebendo os hereges que abjuraram completamente as suas heresias, torna-os dignos do corpo e sangue de Jesus Cristo e participantes deste santo sacramento. Finalmente, no século VII, temos o testemunho de Santo Isidoro de Sevilha e o de Santo Teodoro de Canterbury, que entre os pecados que devem ser manifestados em confissão, enumera também o de receber indignamente o corpo do Senhor. Portanto, como cada qual pode ver, não é verdade que o dogma da presença real de Jesus Cristo na hóstia fosse desconhecido até antes do século VIII. Não, a cristandade, desde o seu berço, sempre acreditou nesse dogma. E se acreditou, foi porque o próprio Jesus Cristo lhe ensinou por meio dos seus apóstolos. Resta ainda resolver algumas objeções que os incrédulos podem fazer. Ei-las aqui. Como é possível que esteja Jesus presente naquela hóstia pequenina, naquele diminuto espaço? Sim, isto é o mistério da fé. Mas, porventura, não os há também em a natureza? Por exemplo, expliquem, quem puder, como é que a natureza, com a verdura dos seus campos, com os seus montes, com o seu firmamento estrelado, com todas as magnificências, tão perfeitamente se reflete na minha pupila, que é apenas um ponto imperceptível. Como é que a árvore gigantesca está contida numa insignificante semente? Como é que alguns grãos de pólvora colocados sob um castelo e manda pelos ares num instante? O manda para os ares num instante. Disto ninguém pode dar uma explicação cabal. Não é, pois, de admirar se não podemos explicar de que maneira está Jesus numa pequenina hóstia. Como podemos admitir, dizem outros, a mudança do pão e do vinho no corpo e o sangue de Jesus Cristo, se o pão e o vinho permanecem os mesmos, quer antes, quer depois da consagração? É de notar que numa coisa qualquer devemos distinguir os acidentes e a substância. Os acidentes são os elementos variáveis da coisa. A substância é o elemento invariável e faz com que a mesma seja o que é e não outra. Por exemplo, tenho aqui um pão cru. Mando cozi-lo. É ainda o mesmo pão? Quando a substância é somente quanto a substância é, somente mudaram a cor e o sabor. Parto este pão. Em cada uma das partes em que dividi, tenho sempre o mesmo pão? Tenho. Então, são a mesma coisa um pão inteiro, uma metade, uma migalha. São a mesma coisa quanto à substância, não o são em relação à quantidade. Outro exemplo. Eu sou sempre o mesmo que há 30 anos atrás, e entretanto, se alguém comparasse a minha pessoa com o retrato que naquele tempo mandei tirar, diria que aquele não é o meu retrato, e pois nele apareço menor,
imberbe, sem cabelos brancos, mais ágil, menos feio do que agora. Que mudou em mim? Mudaram os acidentes, mas a substância permanece a mesma. Por isso, sou o mesmo pobrezinho que há 30 anos atrás. Daí se pode compreender que os nossos sentidos percebem apenas os acidentes e não a substância de uma coisa. Ora, por fora das palavras, da consagração e substância do pão e do vinho, se convertem na substância do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e permanecem os acidentes do pão e do vinho, isto é, a cor, o sabor, a quantidade, a qualidade. Eis porque, tanto antes como depois da consagração, não percebemos nenhuma mudança do pão e do vinho. Como se pode afirmar que o corpo de Jesus que está no céu ao mesmo tempo se acha em todas as hóstias do mundo? Então ele tem tantos corpos quantas são as hóstias consagradas? Não. Jesus tem um só corpo. Não é o corpo de Jesus que se multiplica, e sim as hóstias que contêm este corpo divino. É um mistério este, uma verdade que não se pode compreender. Podemos, porém, encontrar em a natureza comparações que nos dão uma pálida ideia disto. Pronuncie uma palavra diante de um grande auditório e todos os ouvintes recebem inteira esta palavra. Se pronunciasse ante o microfone de uma potente difusora, poderia ser ouvido em todas as partes do mundo. Desta maneira, a minha palavra pronunciada uma única vez se acha ao mesmo tempo presente em todas as partes do mundo. E Jesus, que é Deus, não poderá fazer com que o seu corpo se ache presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Não repito-o, não podemos compreender semelhante portento, mas Jesus Cristo afirmou. Por isso, curvemos a fronte e digamos: Senhor, eu creio.